Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Nossa meditação de hoje é em um salmo mais longo, salmo de número 68, de Davi, um salmo de luta, de guerra e de vitória sobre os seus inimigos, sobre os inimigos de Deus. Está escrito assim: levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas, como se derrete a cera ante o fogo. Assim, à presença de Deus perecem os inimigos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram à presença de Deus. O próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei em tua bondade, ó Deus. Fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras de boas novas. Reis e exércitos fogem e fogem, a dona de casa reparte os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo de ouro. Quando o Todo-Poderoso ali desperta os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. O monte de Deus é Bazã. Serra de elevações é o monte de Bazã. Por que olhais com inveja, ó montes elevados, ó monte que Deus escolheu para a sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação, o nosso Deus é o libertador, o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está ao escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor: de Bazã os farei voltar, fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante e atrás, os tocadores de instrumento de cordas, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos como novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata. Dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito. Etiópia corre a estender.
mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus, salmodiai ao Senhor, àquele que em cima os céus da antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Tributai glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel. Ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Esse salmo é basicamente uma retrospectiva dos atos de lembrança de Deus na história, dando vitória ao seu povo na presença dos inimigos, cuja citação está aqui: Egito, Etiópia e as principais marcas dos filisteus em seus carros de guerra. Eles eram avançados nisso, eram povos maiores do que eles, mas diante de Deus no sentido espiritual, quem está com Deus é a maioria. E eles venceram muitas batalhas pela graça e misericórdia do Senhor. Nós vemos também a citação ao Monte Bazã, que era muito mais majestoso do que o Monte de Sião, os montes que cercam Jerusalém. Mas no sentido espiritual, a grandeza de Jerusalém ultrapassa a todos. Aqui há menção a momentos em que os carros de Deus concederam vitória ao seu povo, não é? Também que tem como um de seus nomes Senhor dos Exércitos. É aquele que se preocupa com o solitário, com os cativos, que não são prisioneiros, mas são vítimas da guerra, que são levados da sua terra para trabalharem como escravos para os povos que os dominam. E diante desse favor de Deus em prol dos fragilizados, nós vemos o cuidado de Deus com os órfãos, com as viúvas, com os solitários. Nós vemos um povo que tinha a sua tradição baseada no cuidado com a família, na justiça social. Por isso que Deus está sempre em prol dos fragilizados historicamente. E diante de toda essa maravilha, os povos rendem glória a Deus, sobretudo o povo de Deus. Agradece a Deus, porquanto, embora sendo um povo aparentemente pequeno, ele se torna referência, se torna grande pelo poder do Senhor. Hoje nós vivemos este tempo onde há muita opressão, como nesse salmo, mas um tempo em que o poder de Deus está se manifestando, há muita gente clamando, há muita gente sendo ouvida e há muita gente lutando contra o exército de Deus. Mas Deus, como esse testemunho da lembrança de um passado histórico, ele nos dá vitória no título do Salmo sobre os nossos inimigos. E os inimigos de Deus são os nossos inimigos, e vice-versa. Então, irmãos, então, amigos, então, ouvintes, estejam atentos a isso. Deus é maior, Deus está conosco. Em Deus nós faremos proezas e o louvaremos de todo o nosso coração. Não há outra palavra melhor do que essa que termina o Salmo. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel, que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Bendizer é falar bem, que cada palavra de nossa boca seja de gratidão, de bendição ao Senhor nosso Deus, que tem nos sustentado, tem nos protegido em meio a povos maiores do que nós, em meio a opressões maiores do que nós, mas por maiores que sejam, são pequenas diante da grandeza do nosso Deus em quem nós cremos. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me